Graça e paz, meus amados e minhas amadas. Eu estou passando aqui fazendo esse breve vídeo, né? Espero que seja breve, para compartilhar um pouquinho com vocês o que o pastor pregou na igreja hoje, que eu achei muito importante, uma palavra muito poderosa. E eu queria compartilhar alguns tópicos, alguns pontos que o pastor descreveu para a gente aqui nessa palavra, para a gente meditar. Foi em Gênesis 12, no versículo 1 ao 7, que diz assim a palavra do Senhor. O subtítulo diz: Deus promete uma nação a Abrão. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Somente até aqui o versículo 8, versículo 7, né? Desculpa. E o pastor hoje falou sobre altares. Ele citou 4 altares, né, levantados por Abraão, no texto, né, trazendo a nossa meditação. Mas antes, ele passou alguns tópicos para a gente, algumas informações. Nós vamos ver no versículo 1 que o Senhor diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela. Então, quer dizer, era para ele caminhar sozinho, só ele. E aí nós já vemos uma ação de Abrão de levar Ló, né? Não foi isso justamente que o Senhor falou com ele, mas não é sobre isso exatamente que fala o texto. Algumas observações que eu fiz que eu queria compartilhar com vocês para a meditação de vocês. Vamos aprender um pouco mais sobre Abrão, que recebe um chamado e foi obediente ao que o Senhor Deus lhe ordenou. Aqui, o pastor falou muito sobre altar e ele exemplificou 4 altares que foram levantados por Abrão. E ele fala o que é o altar. O altar foi uma marca distinta na caminhada de Abrão. Abrão nos ensina que na vida de um líder precisa haver atitude para que possa ter sucesso naquilo que faz, frente aos seus liderados. Fala que nós não podemos ter medo do novo, né? Às vezes a gente ouve muitas pessoas falando: eu não tenho capacidade de ser líder de célula, não quero ser líder de célula. Mas não, nós não podemos ter medo do novo. Nós temos que crer no Deus que nós servimos, que Ele nos capacita. Aqui diz mais: o novo remove o que é velho. Abrão fez isso. Faz isso, né? Ele se abre para o novo de Deus. Quando ele se abre para o novo de Deus, recebe o chamado de Deus e segue as coisas, né? Nós vamos ver ao longo do texto que as coisas mudam. E o que é o altar? Altar é abatedouro, onde matava o animal de sacrifício. Altar é lugar de entrega, sacrifício, aliança, né? E o pastor foi muito enfático em dizer que não existe vida em Deus sem a presença de altares. Todos nós temos altares, né, que nós levantamos, precisamos levantar para estarmos na presença de Deus. Altar representa o lugar de entrega e relacionamento com Deus. Olha só como é importante, né, essa situação de altar. O cristão que não tem altar está totalmente desligado de Deus. Todos nós cristãos precisamos levantar altares para o Senhor, né? E aqui é bem claro no texto, quando o pastor trouxe para a nossa meditação, que se nós não temos altares, nós não estamos em Deus, nós estamos desligados de Deus. Altar é onde colocamos nossos medos, problemas, enfermidades, etc. É onde nós depositamos tudo, nossos sonhos, tudo nós depositamos no altar diante do Senhor. E ali nós vemos o agir de Deus na nossa vida, né? E como eu disse, né, ele destacou 4 altares. O primeiro altar foi o altar erguido em Siquém. Esse altar é o altar da revelação.
experiência pessoal com Deus. Deus aparece para Abrão quando ele decidiu crer e obedecer no Senhor. Aí sim, Deus aparece para ele. As dificuldades, obstáculos aparecem na nossa vida, mesmo sendo obedientes. Às vezes, aparecem para nos fazer parar. Mesmo a gente andando em obediência, muitas vezes a gente pode se questionar. Mas eu estou vivendo, eu estou ofertando, eu estou dizimando, eu estou indo aos cultos, por que tem se levantado essas coisas na minha vida? Né? São altares que levantam para ver se nossa fé está realmente enraizada no Senhor. São coisas que vêm para testar nossa fé, para ver se a gente está firmado mesmo no Senhor. Não são coisas para nos paralisar. Nós precisamos entender isso, né? Nós precisamos entender e seguir firmes, né? Seguindo tudo aquilo que Deus tem preparado para nós e não deixando que essas coisas que se levantem venham tirar a nossa comunhão com Deus. E continua dizendo aqui: o início da prosperidade é ver minha família bem. Às vezes nós estamos depositando a nossa prosperidade em dinheiro, em finanças, né? Em estar dizimando corretamente e estar prosperando financeiramente. Mas outra coisa que o pastor falou também bem assertiva e deu ênfase nessa palavra é sobre a nossa família, né? Aqui diz: o início da prosperidade é ver a nossa família bem. Nós temos que zelar pela nossa família, né? Se a nossa família estiver bem, todo o resto vai bem, né? Não adianta nada a gente ter uma conta no banco cheia de dinheiro e enquanto a nossa família está desmoronando, né? A gente está tão preocupado, às vezes o pastor citou exemplo de trabalhar, de buscar riqueza, buscar dinheiro, aumentar nossa renda, nossa conta bancária está lá em cima, a gente está com dinheiro, enquanto a gente passa tanto tempo trabalhando de segunda a segunda, de domingo a domingo, e a gente acaba perdendo a nossa família, perdendo um tempo de qualidade, não tendo tempo para os nossos filhos, não tendo tempo para as esposas para o marido, os maridos para as esposas, e assim sucessivamente, né? Não tendo tempo de qualidade com a família, né? Zelando, orando junto com a família, que isso é um ponto muito importante, da família orar junto, ler a palavra, tirar um momento para meditar na palavra, para ler a palavra e estar conversando com o Senhor em família. Isso é algo muito importante. E vamos para o segundo altar já. O segundo altar foi em Betel, que significa casa de Deus. Entre Betel e Ai, na verdade. E Ai significa monte de ruínas, derrota. Altar da separação. Ali Abrão e Ló se separaram após contendas. Existem coisas que não são pecados, mas trazem contenda, briga, confusão. Então temos que deixar para lá. Isso é muito importante. Essa palavra, nossa, isso falou muito forte no meu coração. Que às vezes tudo que a gente passa, as coisas que a gente passa não é pecado. Eu vou até repetir essa frase tão forte que eu achei. Existem coisas que não são pecados, mas trazem contenda, briga, confusão, então temos que deixar para lá. Então, às vezes nós temos um amigo, uma pessoa de longa data que a gente conversa, que a gente se mantém um relacionamento, que é uma pessoa que já não soma positivamente na nossa vida cristã, na nossa fé cristã, não anda nos mesmos princípios que a gente. É uma pessoa que, quando a gente está com ela sempre está minando a nossa fé, falando de coisas, fazendo fofoca, falando das pessoas, falando de Deus estranho. Então, isso são coisas que não edificam em nada a nossa vida. Então, o pastor foi bem claro, essas pessoas nós temos que deixar de lado. Orar por elas, sim, mas não caminhar e andar junto com essas pessoas. Entendeu? Nós precisamos ter esse discernimento, né? Saber separar. Né? Não é porque é nosso amigo que nós temos também que ficar aceitando tudo que vem dessa pessoa. Às vezes isso não, como disse aqui no texto, não é pecado, mas isso vai entrando no nosso coração e na nossa fé. Então nós precisamos nos afastar desse tipo de pessoa. Orar pela conversão delas, com certeza, né? Mas não andar junto com essas pessoas. Entendeu? E foi justamente o que aconteceu aqui no texto. Ló e Abraão já não estavam combinando, na verdade, começou a ter contenda entre os pastores de ovelhas, então eles decidem se separar. Abraão para um lado e Ló para o outro. E assim eles seguem suas vidas. Isso nós precisamos fazer na nossa vida. Pessoas que não estão somando na nossa vida, a gente afasta. O terceiro altar, vou adiantar aqui para não ficar muito longo, foi em Hebrom, altar da aliança. Quer dizer, comunhão com Deus. Ali Abraão compartilha sua fé com os moradores daquela região. Às vezes, para compartilhar nossa fé, precisamos enfrentar guerras. Né? Depois vocês leem lá Gênesis 14, 21, que foi a referência que o pastor trouxe sobre esse texto. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui para vocês.
E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram. Anê, escol, mané. Esses que tomem sua parte. Aqui, Deus, o pastor citou até um exemplo de quando Ló foi aprisionado, 5 reis se juntaram e levaram o povo de Sodoma cativo. Então, chega essa notícia a Abrão, ele reúne seus homens, vai lá, guerreia com esses reis e traz o povo de volta, vence essa batalha. Às vezes, nós vamos ter guerra. O nosso altar de comunhão, para ter comunhão com Deus, nós vamos ter guerras pessoais, guerras na nossa família. A gente traz para a nossa vida hoje muito para dentro da nossa família, da nossa vida, aqueles que nos rodeiam. Quantas guerras a gente tem visto de esposas travando com os maridos. A gente tem visto muito isso, o pastor falando na oração, orando pelos maridos para que se convertam. Então isso é uma guerra, gente. Nós estamos em guerra, nós estamos sempre em guerra. Enquanto nós não vermos a conversão dos maridos, dos filhos, dos netos, de quem for, nós estamos em guerra, nós precisamos guerrear. Então, esse terceiro altar aqui, da comunhão com Deus, fala disso, mas nós só vamos ter força para guerrear quando nós tivermos total comunhão com o Senhor. Essa comunhão se dá na leitura da palavra, na meditação da palavra, na oração, no jejum. Aí nós vamos ter força, nós vamos ter comunhão com Deus verdadeiramente para a gente poder estar guerreando, pela nossa família. E aqui diz: a aliança de Abrão com Deus trouxe bênçãos para ele, sua família e as pessoas daquela cidade. Então, quando a gente está na presença de Deus, se aliançando com ele, nós vamos ver a presença de Deus mudar todo o ambiente, muda a nossa família. Um exemplo aqui de casa: a Ludmila foi para a presença do Senhor, ela se converteu. E essa conversão dela, ela trouxe mudança para dentro da nossa casa, que através da conversão dela, da mudança dela, eu fui alcançado pelo Espírito Santo também, mudei, e hoje nós estamos na presença de Deus, eu, ela, Daiane, toda a nossa casa. E eu creio que assim vai ser na casa de cada um de vocês. Com a presença de Deus, a comunhão com o Senhor vai impactar, a mudança de vida que Deus está trazendo para vocês vai impactar nos seus familiares, e nós veremos toda a família de vocês totalmente convertida. Amém? E seguindo aqui, quarto altar, para a gente estar finalizando, para não se alongar muito nesse vídeo, que já está longo, Quarto altar foi em Moriá, altar da adoração, inclui entrega total. Precisamos estar totalmente rendidos a Deus. Hoje nós precisamos nos sacrificar. Aqui nós vamos trazer para o nosso entendimento, a Bíblia relata aqui quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac, que ele leva Isaac, todos nós conhecemos a história do Monte Moriá, e Isaac chega a questionar o pai: pai, estou vendo aqui a lenha, estou vendo o fogo, mas onde está o sacrifício? Então Abraão diz: Deus proverá, meu filho, Deus proverá. E o sacrifício era Isaac. Então, quando Abraão deita o seu filho ali, que ele levanta o cutelo para sacrificar o seu filho, vem a ordem dos céus, dizendo para que ele não fizesse aquela ação, e imediatamente aparece ali um cordeiro preso para ser sacrificado no lugar de Isaac. Isso quer dizer adoração total. Ele não se negou a dar o seu único filho, o filho da promessa que ele recebeu, em prol de estar na presença do Senhor, de cumprir a ordem do Senhor, aquilo que Deus ordenou a ele. Então, isso que é entrega total. Isso que quer dizer entrega total. Não estou dizendo que nós temos que pegar os nossos filhos e sacrificar hoje em dia. Estou dizendo o que diz o texto. A nossa entrega total é nos rendermos totalmente ao Senhor. Entregarmos a nossa vida toda, todo o controle, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos viver, entregar a Deus, orar a Ele, entendeu? Nos lançar aos pés do Senhor, para que a gente possa viver como Abraão viveu, recebendo as promessas, ver as promessas de Deus cumprir na nossa vida, Deus só irá prover na nossa vida quando entregarmos o que temos de mais precioso para Ele. O pastor encerrou com essa frase. Repito: Deus só irá prover na nossa vida quando entregarmos o que temos de mais precioso para Ele. Então, esse final é até uma reflexão. O que nós temos de mais precioso hoje na nossa vida? Nós precisamos entregar para Deus, para que a gente possa ter uma adoração verdadeira e total.
Porque às vezes a gente pode pensar que a adoração é a gente estar ali no culto, levantando as nossas mãos na hora do louvor, cantando junto, né? Mas a adoração não é somente adoração e louvor. A adoração é fazer isso que essa última frase diz: Deus só irá prover na nossa vida quando entregarmos o que temos de mais precioso para Ele. O que nós temos mais precioso para Ele? Entregarmos o nosso coração para o Senhor. Entregar totalmente o nosso coração, sem reservas, nos prostrarmos na presença do Senhor, sermos totalmente dependentes dEle, batermos no nosso peito e dizer: Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor, preciso das Suas misericórdias na minha vida, eu preciso de Ti. Então, eu quis compartilhar essa palavra com vocês, que eu achei ela tão importante. Eu fiz aqui um resumo, para não ficar muito longo, já estamos com 15 minutos de vídeo, né? Porque foi algo tremendo. O pastor prega com 2h30, eu tentei resumir em 15 minutos, né? Fica meio complicado. Mas é só para vocês terem noção do que foi pregado na igreja hoje de manhã, e vocês deem uma olhada no texto, dêem uma meditada sobre esses altares, sobre tudo isso que eu falei. De repente vocês vêm rever o vídeo, para o ponto que você achou mais importante, que falou mais ao seu coração, para que Deus possa continuar trabalhando nas nossas vidas e que a gente possa viver o sobrenatural. Nós estamos num ano de desafio, e que a gente possa viver desafios, romper desafios nesse ano, nas nossas vidas, nas nossas famílias, para que a gente possa ver a nossa célula cheia, não somente com as nossas famílias, né, mas cheia da nossa família também, né? Maridos, esposas, filhos, todos aqueles que nós temos, por quem nós temos orado, presentes aqui na nossa célula, glorificando o nome do Senhor. Então, que Deus possa falar melhor no coração de vocês, que o Espírito Santo traga o entendimento disso que eu tentei resumir para vocês nesse pouco tempo de vídeo. Amém? Deus abençoe a todos.